Capítulo 52. Brisa deu o seu melhor para fingir que não estava no meio de uma guerra. Não funcionou muito bem. Ele estava montado em seu cavalo, às margens do pátio do portão de zinco. Soldados caminhavam e tilintavam, em pé nas fileiras diante dos portões, esperando e observando seus companheiros sobre a muralha. Os portões receberam pancadas. Brisa encolheu-se, mas continuou seu abrandamento. Sejam fortes, ele sussurrou. Medo, incerteza, estou retirando tudo isso. A morte pode vir através daquelas portas, mas vocês podem combatê-la. Podem vencer. Sejam fortes. O latão queimava como uma fogueira em seu estômago. Há muito acabará com seus frascos, e precisou engolir a seco punhados de pó de latão e goles de água, que ele recebia continuamente graças aos mensageiros montados de Doxon. Quanto tempo isso pode durar? Ele pensou, limpando a sobrancelha e continuando a abrandar. A alomancia felizmente era muito suave para o corpo. O poder alomântico vinha dos próprios metais, não de quem os queimava. Ainda assim, o abrandamento era muito mais complexo que outras habilidades alomânticas, e exigia atenção constante. Medo, terror, ansiedade, ele murmurou. O desejo de correr ou desistir. Mandem-nos embora. A fala não era necessária, claro, mas este sempre fora seu jeito. Ajudava a mantê-lo concentrado. Após mais alguns minutos de abrandamento, ele verificou o relógio de bolso, em seguida virou o cavalo e trotou até o outro lado do pátio. Os portões continuavam a ribombar, e Brisa limpou outra vez a testa. Observou, insatisfeito, que seu lenço já estava quase úmido demais para ajudá-lo. Também havia começado a nevar. A umidade faria cinzas grudarem nas roupas, e seu traje ficaria totalmente arruinado. O traje ficará arruinado com seu sangue, Brisa, ele disse a si mesmo. O tempo para futilidades acabou. Isto aqui é sério. Muito sério. Como você foi acabar justamente aqui? Ele redobrou os esforços, abrandando um novo grupo de soldados. Ele era um dos alomânticos mais poderosos do Império Final, especialmente quando se tratava de alomancia emocional. Podia abrandar centenas de homens de uma vez, desde que estivessem bem juntos, e contanto que ele estivesse concentrado em emoções simples. Nem mesmo Kelsier conseguia lidar com aqueles números. Ainda assim, o grupo inteiro de soldados estava além até da sua capacidade, e ele precisava fazê-lo em partes. Quando começou a trabalhar num novo grupo, viu aqueles que havia deixado começarem a esmorecer, sua ansiedade tomando conta. Quando esses portões estourarem, esses homens vão sair correndo. Os portões estrondavam. Homens juntavam-se nas muralhas, jogando pedras para baixo, atirando flechas, lutando com uma falta de disciplina frenética. Às vezes, um oficial abria caminho até eles, gritando ordens, tentando coordenar os esforços, mas Brisa estava longe demais para ouvir o que diziam. Conseguia ver apenas o caos de homens em movimento, gritando e disparando. E, claro, podia ver o contrafogo. Pedras uniam no ar vindas lá de baixo, algumas se chocando contra as defesas. Brisa tentou não pensar no que acontecia do outro lado das muralhas, com os milhares de feras-colos enraivecidas. De vez em quando, um soldado caía. O sangue pingava no pátio das várias seções dos baluartes. Medo, ansiedade, terror, Brisa sussurrava. Aliane havia escapado. Vin, Elend e Fantasma estavam em segurança. Ele precisava manter a concentração nesses sucessos. Obrigado, Sazed, por nos fazer mandá-los para longe, ele pensou. Batidas de cascos soaram atrás dele. Brisa continuou a abrandar, mas virou-se para ver Trevo chegando. O general cavalgava com uma postura recurvada, vendo soldados com um olho aberto e outro perpetuamente fechado, espremido. Estão se saindo bem, ele disse. Meu caro, Brisa falou. Estão apavorados. Até aqueles sob meu abrandamento observam aqueles portões como se um vácuo terrível estivesse lá, esperando para sugá-los. Trevo encarou Brisa. Estamos poéticos hoje, não? A desgraça iminente tem esse efeito em mim, Brisa respondeu quando os portões sacudiram. De qualquer forma, duvido que os homens estejam indo bem. Trevo grunhiu. Soldados sempre ficam nervosos antes de uma luta. Mas são bons rapazes. Vão aguentar. Os portões balançaram e tremeram. Lascas apareceram nas laterais. Essas dobradiças estão sendo forçadas. Brisa pensou. Será que não pode abrandar esses colos? Trevo perguntou. Deixá-los menos ferozes. Brisa sacudiu a cabeça. O abrandamento não tem efeito sobre as feras. Eu já tentei. Ficaram em silêncio novamente,
ouvindo os portões estrondantes. No fim, Brisa olhou para Trevo, que estava montado no cavalo, imperturbável. Você já esteve em batalhas antes, Brisa disse. Quantas vezes? Durante grande parte de 20 anos, quando eu era mais jovem, Trevo disse. Combatendo rebeliões nos domínios distantes, guerreando contra nômades em desertos. O Senhor Soberano era muito bom em manter esses conflitos abafados. E, como vocês faziam? Brisa quis saber. Venciam com frequência. Sempre, Trevo respondeu. Brisa deu um sorrisinho. Claro, Trevo continuou, olhando para Brisa. Nós tínhamos os colos do nosso lado. É difícil demais matar essas feras. Excelente, Brisa pensou. Vin correu. Usará apenas uma vez o recurso de Peltre antes, com Kelsier, 2 anos antes. Ao queimar Peltre em avivamento contínuo, era possível correr com velocidade incrível, como um velocista em sua arrancada mais rápida, sem sequer ficar cansado. Ainda assim, o processo tinha efeitos no corpo. O Peltre a mantinha em movimento, mas também continha sua fadiga natural. A justa posição deixava sua mente confusa, levando-a a um estado de energia exaurida semelhante a um transe. Sua alma queria muito descansar, ainda assim o corpo apenas continuava correndo, correndo ao longo do caminho de Sirga dos Canais a sul, na direção de Lutadel. Vin estava preparada para os efeitos do uso de reserva de Peltre dessa vez, e assim lidou melhor com eles. Lutou para não cair no transe, mantendo a mente concentrada no seu objetivo, não nos movimentos repetidos do corpo. No entanto, aquela concentração levou sua mente a pensamentos desconfortáveis. Por que estou fazendo isso? Ela se perguntou. Por que exigir tanto de mim mesma? Fantasma disse. Lutadel já caiu. Não é preciso urgência. E, mesmo assim, ela corria. Via imagens de morte em sua mente. Han, Brisa, Doxon, Trevo e o querido Sazed. Os primeiros amigos de verdade que ela conhecera. Amava Elend, e parte dela bendizia os outros por tê-los enviado para longe do perigo. Entretanto, a outra parte estava furiosa por eles terem-na mandado para longe. Aquela fúria a guiava. Eles fizeram com que eu os abandonasse. Eles me forçaram a abandoná-los. Kelsier havia passado meses para ensiná-la como confiar. Suas últimas palavras para ela em vida foram acusatórias, e eram palavras das quais nunca fora capaz de escapar. Ainda precisa aprender muito sobre amizade, Vin. Ele seguirá em frente para arriscar a vida e tirar Fantasma e Oriseur do perigo, combatendo, e, no fim das contas, matando, um inquisidor de aço. Tinha feito aquilo apesar dos protestos de Vin de que o risco era inútil. Ela estava errada. Como ousam? Ela pensou, sentindo as lágrimas no rosto enquanto avançava pelo caminho largo do canal. O Peltre lhe dava um equilíbrio sobre-humano, e a velocidade, que teria sido perigosa para outras pessoas, lhe parecia natural. Ela não tropeçava, tampouco cambaleava, mas um observador pensaria que seu ritmo era imprudente. As árvores passavam zunindo. Ela pulava rachaduras e depressões na terra. Corria como fizera apenas uma vez no passado, e forçava-se ainda mais que naquele dia. No passado, ela correrá simplesmente para acompanhar Kelsier. Agora corria por aqueles que amava. Como eles ousam? Ela pensou outra vez. Como ousam não me dar a mesma chance que Kelsier teve? Como ousam recusar minha proteção, recusar minha ajuda? Como ousam morrer? Seu Peltre estava acabando, e ela estava apenas há poucas horas na corrida. Na verdade, provavelmente havia coberto um dia todo de caminhada naquelas poucas horas. Ainda assim, de alguma forma, sabia que não bastaria. Eles já estavam mortos. Ela chegaria tarde demais, da mesma forma que aconteceu anos antes. Tarde demais para salvar o exército. Tarde demais para salvar os amigos. Vin continuou a correr. E continuou a chorar. Como chegamos aqui, Trevo? Brisa perguntou baixo, ainda no pátio diante do portão ribombante. Estava no cavalo, em meio a uma mistura turva de neve e cinzas caindo. O simples e silencioso revoar de branco e preto parecia camuflar os homens gritando, o portão quebrando e as pedras caindo. Trevo olhou para ele, franzindo a testa. Brisa continuou a olhar para cima, para as cinzas e a neve. Preta e branca. Indolentes. Não somos homens de princípios, Brisa falou baixinho. Somos ladrões. Cínicos. Você, um homem cansado de obedecer ao Senhor soberano, um homem determinado a se ver progredir pelo menos uma vez. Eu, um homem de moral duvidosa que ama brincar com os outros, fazer das emoções deles meu joguete. Como terminamos bem aqui?
Na cabeça de um exército, lutando por uma causa idealista, homens como nós não deveriam ser líderes. Trevo observava os homens no pátio. Acho que somos simplesmente idiotas, ele disse por fim. Brisa fez uma pausa. Em seguida observou aquele brilho nos olhos de Trevo. Aquela faísca de humor, a faísca que era difícil de reconhecer a menos que se conhecesse Trevo muito bem. Era aquela faísca que contava a verdade, que mostrava que Trevo era um homem de inteligência rara. Brisa sorriu. Acho que somos. Como dissemos antes, é culpa de Kelsier. Ele nos transformou em idiotas que ficariam à frente de um exército condenado. Aquele desgraçado, Trevo falou. De fato, Brisa disse. As cinzas e a neve continuaram a cair. Homens gritavam, alarmados. E os portões abriram-se de uma vez. O portão leste foi derrubado, mestre Terrizano. O mensageiro de Doxon disse, ofegando levemente quando se agachou ao lado de Sazed. Os dois estavam sentados ao lado das ameias no alto da muralha, ouvindo os colos darem pancadas no seu portão. Aquele que caíra devia ser o portão de Zinco, no ponto mais a leste de Lutadel. O portão de Zinco é o mais bem defendido, Sazed comentou em voz baixa. Eles conseguirão segurá-lo, creio eu. O mensageiro assentiu com a cabeça. As cinzas voavam pelo topo da muralha, acumulando-se em rachaduras e nichos nas pedras, os flocos pretos manchados pela ocasional neve, branca como osso. Tem algo que o senhor queira que eu diga ao Lord Doxon? O mensageiro perguntou. Sazed fez uma pausa, olhando as defesas da muralha. Ele desceu da torre de observação, juntando-se às fileiras regulares de homens. Os soldados haviam ficado sem pedras, embora os arqueiros ainda estivessem trabalhando. Ele observou a lateral da muralha e viu os cadáveres dos colos empilhando-se. No entanto, também viu a frente lascada do portão. É incrível como conseguem manter tal fúria por tanto tempo, ele pensou, recuando. As criaturas continuavam a uivar e gritar, como cães selvagens. Ele se recostou contra a pedra úmida, estremecendo com o vento frio, seus dedos do pé ficando entorpecidos. Ele acionou a mente de latão, extraindo o calor armazenado nela, e seu corpo de repente foi inundado com uma sensação agradável de calor. Diga a Lord Doxon que temo pelas defesas deste portão, Sazed disse, em voz baixa. Os melhores homens foram levados para ajudar com os portões a leste, e tenho pouca confiança no nosso líder. Se Lord Doxon pudesse enviar outra pessoa para ficar no comando, seria o melhor, creio eu. O mensageiro fez uma pausa. O quê? Sazed perguntou. Não foi para isso que ele enviou o senhor, mestre Terrizano? Sazed franziu a testa. Por favor, diga a ele que tenho ainda menos confiança na minha capacidade de liderar, ou lutar, do que tem em nosso comandante. O mensageiro assentiu e partiu, descendo a escadaria aos tropeções para chegar até seu cavalo. Sazed encolheu-se quando uma pedra atingiu a muralha bem acima dele. Lascas voaram sobre o merlão, espalhando-se sobre a meia à sua frente. Pelos deuses esquecidos! Sazed pensou, retorcendo as mãos. O que estou fazendo aqui? Ele viu o movimento na muralha ao lado dele, e virou-se quando o jovem capitão dos soldados, Capitão Bedes, moveu-se até ele, com cuidado para manter a cabeça baixa. Alto, com cabelos grossos que caíam ao redor dos olhos, ele era esguio até mesmo embaixo da armadura. O jovem parecia que deveria estar dançando em bailes, não liderando soldados na batalha. O que o mensageiro disse? Perguntou Bedes com nervosismo. O portão de Zinco caiu, milord, Sazed respondeu. O jovem capitão empalideceu. O que devemos fazer? Por que me pergunta, milord? Sazed questionou. O senhor está no comando. Por favor, o homem disse, agarrando o braço de Sazed. Eu. Milord, Sazed disse com seriedade, reprimindo o próprio nervosismo. O senhor é um nobre, não é? Sim. Então está acostumado a dar ordens, Sazed disse. Dê agora. Que ordens? Não importa, Sazed falou. Faça os homens verem que o senhor está no comando. O jovem acenou, em seguida gritou e desviou quando uma pedra atingiu um dos arqueiros próximos no ombro, lançando-o para trás até cair no pátio. Os homens lá embaixo abriram espaço para o cadáver, e Sazed percebeu algo estranho. Um grupo de pessoas estava reunido no fundo do pátio. Civis, Skawa, em roupas manchadas de cinzas. O que eles estão fazendo aqui? Sazed perguntou. Deviam estar escondidos, não ali para tentar os colos quando as criaturas invadirem. Quando eles invadirem? Capitão Bedes perguntou. Sazed ignorou o homem. Com civis ele poderia lidar.
Estava acostumado a liderar servos de um nobre. Vou falar com eles, Sazed disse. Sim, Bedes concordou. Parece uma boa ideia. Sazed abriu caminho até a escadaria, que estava escorregadia e úmida com a mistura de cinza e neve. Em seguida aproximou-se do grupo de pessoas. Havia mais deles do que pensara. Estendiam-se para trás na rua a uma curta distância. Centenas de pessoas estavam juntas e encolhidas, observando os portões através da neve. Pareciam estar com frio, e Sazed sentiu-se um pouco culpado pelo calor de sua mente de latão. Várias delas abaixaram a cabeça quando Sazed aproximou-se. Por que estão aqui? Sazed perguntou. Por favor, você precisam buscar abrigo. Se suas casas estiverem próximas do pátio, então se escondam no meio da cidade. Os colos provavelmente vão começar a pilhagem assim que acabarem com o exército, portanto as margens da cidade são mais perigosas. Nenhuma das pessoas moveu-se. Por favor, Sazed pediu. Vocês precisam ir. Se ficarem, morrerão. Não estamos aqui para morrer, primeira testemunha sagrada, disse um idoso na frente. Estamos aqui para assistir à queda dos colos. Queda? Sazed perguntou. A lei de herdeira nos protegerá, disse outra mulher. A lei de herdeira deixou a cidade, Sazed retrucou. Então, observaremos o Senhor, primeira testemunha sagrada, o homem falou, pousando a mão no ombro de um garoto. Primeira testemunha sagrada. Sazed perguntou. Por que me chamam assim? O Senhor foi o primeiro que trouxe a notícia da morte do Senhor soberano. O homem respondeu. Deu a lei de herdeira a lança que ela usou para matar o nosso Senhor. Foi a testemunha de suas ações. Sazed balançou a cabeça. Talvez seja verdade, mas não sou digno de reverência. Não sou um homem santo, sou apenas testemunha, o velho disse. Se a herdeira se juntar a esta batalha, ela aparecerá perto do Senhor. Eu, sinto muito, Sazed disse, enrubescendo. Eu a mandei embora. Fiz sua deusa partir para ficar em segurança. As pessoas o observaram, seus olhos reverentes. Estava errado, eles não deveriam adorá-lo. Era simplesmente um observador. Exceto que não era. Ele fizera parte daquilo tudo. Era como Tindvil indiretamente havia lhe alertado. Agora que Sazed havia participado dos acontecimentos, tornará-se ele próprio objeto de devoção. Vocês não deveriam me olhar assim, Sazed disse. A lei de herdeira diz a mesma coisa, o velho dizia, sorrindo, soltando nuvens no ar frio. É diferente, Sazed falou. Ela é, ele interrompeu, virando-se quando ouviu gritos lá de trás. Os arqueiros na muralha acenavam, alarmados, e o jovem capitão Bedes estava correndo na direção deles. O que está? Uma criatura azul bestial de repente ergueu-se sobre a muralha, sua pele esticada e pingando sangue escarlate. Empurrou para o lado um arqueiro surpreso, em seguida agarrou o capitão Bedes pelo pescoço e jogou-o para trás. O rapaz desapareceu, caindo entre os colos lá embaixo. Sazed ouviu os gritos mesmo à distância. Um segundo colo subiu na muralha, então um terceiro. Arqueiros afastavam-se aos tropeções, em choque, largando as armas, alguns empurrando outros das defesas com a pressa. Os colos estão saltando, Sazed percebeu. Devem ter empilhado corpos suficientes para isso lá embaixo. E, ainda assim, pular tão alto. Mais e mais criaturas subiam no topo da muralha. Eram os monstros maiores, aqueles com mais de 4 metros de altura, e aquilo tornava mais fácil para eles tirarem os arqueiros do caminho. Os homens caíam no pátio, e as batidas nos portões redobravam. Vão! Sazed falou, acenando para as pessoas atrás dele. Alguns recuaram. Muitos ficaram firmes. Sazed virou-se desesperadamente para os portões. As estruturas de madeira começaram a rachar, e lascas voavam pelo ar cheio de neve e cinzas. Os soldados afastaram-se, numa postura apavorada. Finalmente, num estalo, a barra quebrou e o portão direito abriu com tudo. A massa uivante, sangrando e selvagem de colos começou a correr pelas pedras úmidas. Soldados largaram as armas e fugiram. Outros permaneceram, paralisados pelo terror. Sazed estava atrás deles, entre os soldados horrorizados e a massa de escaua. Não sou um guerreiro, ele pensou, mãos trêmulas enquanto encarava os monstros. Havia sido difícil ficar calmo dentro do acampamento deles. Ao vê-los berrar, suas espadas imensas sacadas, sua pele rasgada e sangrenta enquanto caíam sobre os soldados humanos, Sazed sentiu a coragem começar a falhar. Mas se eu não fizer nada, ninguém fará. Ele ativou o peltre. Seus músculos cresceram.
Ele puxou profundamente de sua mente de aço enquanto avançava, concentrando mais força do que jamais fizera antes. Passou anos armazenando força, raramente encontrando ocasião para usá-la, e agora ele acionou aquela reserva. Seu corpo mudou, os braços fracos do erudito transformando-se em membros gigantescos, troncudos. Seu peito alargou-se, protuberante, e seus músculos esticaram-se com a força. Dias gastos com fragilidade e fraqueza se concentraram naquele único momento. Ele abriu caminho pelas fileiras de soldados, puxando a túnica pela cabeça quando ficou muito apertada, deixando-o apenas com uma tanga rudimentar. O líder Colos virou-se para ficar cara a cara com uma criatura quase do seu tamanho. Apesar da fúria, apesar de sua desumanidade, a fera ficou paralisada, a surpresa estampada em seus olhos vermelhos e arredondados. Sazed deu um murro no monstro. Ele não tinha prática de guerra, e não sabia quase nada sobre combate. Porém, naquele momento, sua falta de habilidade não importava. O rosto da criatura caiu sob seu punho, o crânio estalou. Sazed virou-se sobre as pernas grossas, olhando os soldados perplexos lá atrás. Diga alguma coisa valente. Lutem! Sazed urrou, surpreso pela gravidade e força repentinas em sua voz. E, surpreendentemente, eles obedeceram. Vin caiu de joelhos, exausta, na estrada enlameada e cheia de cinzas. Seus dedos e joelhos enterraram-se no frio sujo, mas ela não se importou. Simplesmente se ajoelhou, ofegando. Não conseguiria correr mais. Seu peltre havia se esgotado. Os pulmões queimavam e as pernas doíam. Queria despencar e se enrodilhar, tossindo. É apenas um recurso de peltre, ela pensou, forçosamente. Ela havia exigido demais do corpo, mas até agora não precisará pagar por isso. Um momento depois ela tossiu, gemeu, e estendeu a mão suja e pingando até o bolso para retirar seus últimos 2 frascos. Tinha uma mistura de todos os 8 metais base, mais duralumínio. Seu peltre a deixaria seguir mais um pouco. Mas não o suficiente. Ainda estava a horas de distância de Lutadel. Mesmo com peltre, ela não chegaria até depois de escurecer. Ela suspirou, substituindo os frascos, esforçando-se a ficar em pé. O que eu faria se chegasse? Vin pensou. Por que se esforçar tanto? Estou tão ávida por lutar novamente. Por assassinar. Ela sabia que não chegaria a tempo para a batalha. De fato, era provável que os Colos já tivessem atacado dias atrás. Ainda assim, aquilo a preocupava. Seu ataque à fortaleza de Seta ainda trazia imagens horrendas em sua cabeça. Coisas que fizera. Mortes que causará. E, ainda assim, ela sentia algo diferente agora. Aceitara seu papel de faca. Mas o que era uma faca, se não outra ferramenta? Podia ser usada para o bem e para o mal. Podia matar ou proteger. Esse ponto era controverso, considerando o quanto se sentia fraca. Era difícil impedir que as pernas tremessem enquanto queimava estanho para clarear a mente. Levantou-se na estrada imperial, uma via molhada, esburacada, que parecia, em meio à neve que caía suave, serpentear uma eternidade. Seguia diretamente até além do canal imperial, que era um corte sinuoso na terra, largo mais vazio, que se estendia além da estrada. Antes, com Elend, essa estrada parecia brilhante e nova. Agora parecia escura e opressora. O poço pulsava, suas batidas ficando cada vez mais poderosas a cada passo que ela dava na direção de Lutadel. Ainda assim, não estava acontecendo com rapidez o suficiente. Não o bastante para ela impedir que os Colos tomassem a cidade. Não rápido o bastante para seus amigos. Sinto muito, ela pensou, os dentes batendo quando fechou mais a capa, o peltre quase inútil frente ao frio. Sinto muito por falhar com vocês. Ela viu uma linha de fumaça à distância. Olhou para leste, em seguida para oeste, mas não viu muita coisa. A paisagem imensa estava coberta por neve e cinzas. Uma vila, ela pensou com sua mente ainda confusa. Uma das muitas nessa área. Lutadel era, de longe, a principal cidade do pequeno domínio, mas havia outras. Elend não fora capaz de manter as outras totalmente livres do banditismo, mas elas iam muito melhor que as vilas em outras áreas do Império Final. Vin seguiu aos tropeços, forçando-se a atravessar as poças pretas e enlameadas até o vilarejo. Depois de 15 minutos de caminhada, saiu da estrada principal e entrou numa vicinal até a vila. Era pequena, mesmo para os padrões Kawa. Apenas algumas cabanas, junto com outras estruturas melhores. Não é uma fazenda, Vin pensou. No passado, isso foi uma vila de passagem, um lugar para nobres em viagem pararem à noite. A pequena mansão,
que teria sido de um senhor de terras da pequena nobreza, estava escura. No entanto, 2 cabanas Kawa tinham luz brilhando entre as frestas. O tempo sombrio deve ter convencido as pessoas a sair do trabalho mais cedo. Vin estremeceu, caminhando até um dos prédios, seus ouvidos aguçados pelo estanho descobrindo sons de conversa dentro dele. Ela parou para ouvir. Crianças riam, e homens falavam com entusiasmo. Ela sentiu o cheiro do que devia ser o início da refeição noturna, um cozido simples de vegetais. Skawa, rindo, ela pensou. Uma cabana como aquela teria sido um lugar de medo e tristeza durante os dias do Senhor Soberano. Skawa felizes eram considerados Skawa mal empregados. É o que queríamos. É tudo o que queríamos. Mas valia a morte de seus amigos? A queda de Luthadel? Sem a proteção de Elend, mesmo este vilarejo logo seria tomado por um ou outro tirano. Ela absorveu os sons do riso. Kelsier não desistira. Ele enfrentará o Senhor Soberano sozinho, e suas últimas palavras foram desafiadoras. Mesmo quando seus planos pareciam perdidos, com seu cadáver jazendo na rua, em segredo, ele havia sido vitorioso. Eu me recuso a desistir, ela pensou, fortalecida. Eu me recuso a aceitar a morte deles até segurar seus corpos nos braços. Ela ergueu a mão e bateu na porta. De imediato, os sons lá dentro pararam. Vin extinguiu o estanho quando a porta abriu um pouco. Skawa, especialmente Skawa do interior, eram seres ariscos. Ela provavelmente teria que... Ah, pobrezinha! A mulher exclamou, abrindo a porta inteira. Entre, saia dessa neve. O que está fazendo aí fora? Vin hesitou. A mulher vestia traje simples, mas as roupas eram bem feitas para passar o inverno. A fogueira no centro da sala brilhava com calor agradável. Menina! A mulher perguntou. Lá atrás, um homem parrudo, barbado, levantou-se para pousar a mão no ombro da mulher e observar Vin. Peltre, Vin falou em voz baixa. Preciso de Peltre. O casal se olhou, franzindo o senho. Provavelmente pensaram que a mente de Vin estava confusa. Afinal, como devia estar sua aparência, cabelos ensopados pela neve, roupas molhadas e grudada com cinzas. Ela estava apenas com roupas simples de montaria, calças e uma capa qualquer. Por que não entra, menina? O homem sugeriu. Temos algo para comer. Depois podemos conversar sobre sua casa. Onde estão seus pais? Senhor soberano, Vin pensou, incomodada. Não pareço tão jovem, pareço? Ela lançou um abrandamento sobre o casal, suprimindo a preocupação e a suspeita. Em seguida, tumultuou a disposição de ajudar. Não era tão boa quanto Brisa, mas não era inexperiente. O casal relaxou de imediato. Não tenho muito tempo, Vin falou. Peltre. O Lorde tinha um conjunto de jantar fino na casa dele. O homem falou, lentamente. Mas trocamos a maior parte das coisas por roupas e equipamentos agrícolas. Acho que restam algumas taças. Mestre Cled, nosso ancião, está com elas na outra cabana. Deve funcionar, Vin comentou. Embora o metal provavelmente não esteja misturado nos percentuais alomânticos corretos. Provavelmente teria muita prata ou não teria estanho bastante, fazendo Peltre agir de forma mais fraca do que o normal. O casal franziu o senho, em seguida olhou para os outros na cabana. Vin sentiu o desespero infiltrar-se de novo no peito. O que estava pensando? Mesmo que o Peltre fosse da liga correta, levaria tempo para raspá-lo e produzir o suficiente para ser usado na corrida. Peltre queimava relativamente rápido. Precisava de muito. Prepará-lo levaria quase tanto tempo quanto simplesmente caminhar até Luthadel. Ela se virou, olhando para o sul, através do céu escuro e nevado. Mesmo com Peltre, levaria mais horas de corrida. O que ela precisava mesmo era um caminho de estacas, uma trilha marcada por estacas marteladas no chão nas quais um alomântico poderia empurrar, jogando-se pelo ar repetidamente. Num caminho organizado dessa forma, ela viajara certa vez de Luthadel a Felize, 1 hora de carruagem, em menos de 10 minutos. Mas não havia caminho de estacas dessa vila até Luthadel, não havia uma nem mesmo ao longo das rotas de canal principais. Eram difíceis demais de montar, específicas demais em sua utilidade para valer a pena estendê-las por longas distâncias. Vin virou-se, causando um sobressalto no casal Skawa. Talvez tivessem percebido as adagas no cinto, ou talvez fosse seu olhar, mas não pareciam tão amigáveis quanto tinham sido antes. Aquilo é um estábulo? Vin perguntou, acenando a cabeça na direção de um dos prédios sombrios. Sim, o homem respondeu, hesitante. Mas não temos cavalos.
Apenas algumas cabras e vacas. Claro que você não vai querer. Ferraduras, Vim falou. O homem franziu a testa. Preciso de ferraduras, ela disse. Muitas delas. Venha comigo, o homem chamou, reagindo ao seu abrandamento. Ele a levou para fora, naquela tarde fria. Os outros seguiram-nos de perto, e Vim percebeu alguns dos homens casualmente carregando porretes. Talvez não fosse apenas a proteção de Elend que fizera essas pessoas não serem molestadas. O homem parrudo jogou seu peso contra a porta do estábulo, empurrando-a para o lado. Apontou um barril lá dentro. Mas estão enferrujando, ele falou. Vim caminhou até o barril e pegou uma ferradura, testando seu peso. Em seguida, jogou uma na sua frente e empurrou-a com um avivamento forte de aço. Ela voou, descrevendo um arco pelo ar até cair numa poça algumas centenas de passos adiante. Perfeito, ela pensou. Os Kawa observavam. Vim enfiou a mão no bolso e puxou um dos seus frascos de metal, engolindo seu conteúdo e restaurando o peltre. Não tinha muito dele sobrando pelos padrões do recurso de peltre, mas tinha muito aço e ferro. Os dois queimavam lentamente. Ainda poderia empurrar e puxar metais por horas. Prepare sua vila, ela disse, queimando o peltre, em seguida contando 10 ferraduras. Lutadel está cercada, talvez já tenha caído. Se receberem a notícia de que caiu, sugiro que pegue seu pessoal e parta para Terris. Siga o canal Imperial direto até o norte. Quem é você? O homem perguntou. Ninguém importante. Ele fez uma pausa. Você é ela, não é? Ela não precisava perguntar o que ele queria dizer. Simplesmente soltou uma ferradura no chão atrás de si. Sou, ela disse, baixinho, em seguida empurrou a ferradura. De imediato, ela disparou para o ar na diagonal. Quando começou a cair, soltou outra ferradura. No entanto, esperou até chegar perto do chão para empurrar essa outra. Precisava avançar mais que subir. Já havia feito isso antes. Não era tão diferente de usar moedas para saltar. O truque seria manter-se em movimento. Quando empurrou a segunda ferradura, impulsionando-se outra vez para dentro do ar nevado, ela estendeu a mão para trás e puxou com força a primeira ferradura. A ferradura não estava ligada a nada, então saltou no ar atrás dela, cruzando a distância pelo céu enquanto Vim lançava a terceira ferradura no chão. Deixou cair a primeira ferradura, e seu impulso carregava-a através do ar acima da cabeça. O metal caiu no chão quando empurrou a terceira ferradura e puxou a segunda, que havia ficado bem para trás. Vai ser difícil, Vim pensou, franzindo a testa com concentração enquanto passava sobre a primeira ferradura e a empurrava. No entanto, não acertou o ângulo, e caiu demais antes de empurrar. A ferradura disparou para trás dela, e não lhe deu impulso suficiente para mantê-la no ar. Ela bateu no chão com força, mas imediatamente puxou a ferradura para si e tentou de novo. As primeiras tentativas foram lentas. O maior problema era conseguir cair no ângulo correto. Precisava atingir a ferradura com exatidão, imprimindo bastante força para baixo para mantê-la no lugar, mas com impulso suficiente adiante para não deixar de avançar na direção correta. Na primeira hora, precisou pousar muitas vezes para buscar as ferraduras. No entanto, não teve muito tempo para experimentações, e sua determinação insistia que ela fizesse o processo corretamente. No fim, ela percebeu que 3 ferraduras funcionavam muito bem, ajudava o fato de o chão estar úmido e de seu peso afundar as ferraduras na lama, dando-lhe uma âncora mais forte para usar quando se empurrava para frente. Logo pôde acrescentar uma 4ª ferradura. Quanto mais empurrava, quanto mais ferraduras tinha para empurrar, mais rápido seguia. Quando estava a 1 hora fora da vila, ela acrescentou uma 5ª ferradura. O resultado foi um fluxo contínuo de giros das peças de metal. Vim puxava, em seguida empurrava, então puxava, depois empurrava, movendo-se com determinação contínua, fazendo malabarismo consigo mesma pelo ar. O chão passava rápido por baixo e as ferraduras voavam pelo ar por cima dela. O vento transformou-se num rugido enquanto ela se empurrava cada vez mais rápido, direcionando seu caminho para o sul. Era um turbilhão de metais em movimento, como Kelsier, próximo do fim, quando matou o Inquisidor. A diferença era que o metal não servia aqui para assassinar, mas para salvar. Talvez eu não chegue a tempo, ela pensou, o ar correndo ao seu redor. Mas não vou desistir no meio do caminho. Tem um sobrinho jovem, Hashek. Ele odeia todos de Clenium com a paixão da juventude invejosa. Odeia Alendi de forma ainda mais aguda, embora os dois nunca tenham se encontrado, pois Hashek se sente traído por um de nossos opressores ter sido escolhido como herói das eras.